Glória a Deus. Queridos irmãos, já tem um tempinho, um mês e pouquinho que nós viemos aqui e de lá para cá nós temos visto e ouvido que Deus tem feito na vida dessa igreja e nós louvamos ao Senhor por isso. E fiquei muito feliz quando o pastor Adriano falou que o culto de 6 horas deu certo, né? E ele falou assim: tio, o pessoal tem terminado o culto e perguntado: pastor, o que é que a gente faz agora? E eu falei para ele assim: diz para esse povo investir nas famílias, né? Pega a sua família, vai para um lugar, vai comer junto. Pastor, mas e quem é namorado também, gente, ok? Gasta o tempo com a sua família. A pastora Débora falando que estão numa campanha, né? Estão numa campanha de orar pela família. Diga aí para a pessoa que está falando: invista na sua família. É o seu maior patrimônio. Amém? Não é o carro que você tem, não é a casa que você tem. O seu maior patrimônio é a sua família. Amém? Queridos irmãos, eu queria compartilhar com você uma palavra de Deus para o seu coração, que está lá no livro de João, capítulo 11. Eu quero, pedir antes de prosseguir com a palavra, nós queremos que os irmãos orem por nós. Estamos com um desafio, né? E nós temos surgiu no nosso caminho um pastor que ele organiza caravanas para os Estados Unidos, e nesse convite que ele fez, eu falei: olha, pastor, quando será? E falou para mim que era em outubro, e me deu o número de um pessoal que faz os vistos, que providencia os vistos. Só que normalmente há um tempo para isso, e graças a Deus nós estamos com a entrevista marcada para o mês agora de setembro, dia 23, e eu quero que vocês orem, porque Deus tem falado a respeito dos Estados Unidos. Amém, meus irmãos? Não havia previsão para isso, mas Deus está falando, e se Deus tem alguma coisa com os Estados Unidos, certamente Ele vai abrir todas as portas em nome de Jesus. Você crê nisso? Então orem por isso, orem pelos recursos também, para que o Senhor possa providenciar também todas as coisas que são necessárias em nome de Jesus. Amém? Diga: Batista do Brasil vai entrar nos Estados Unidos. Amém? E quem sabe você vai estar em outros lugares, outros estados dos Estados Unidos, e vai espalhar essa igreja por vários lugares dos Estados Unidos. Amém? Vocês não se animaram, não? Olha, gente, fala aí para a pessoa que está só assim: você pode ser o próximo missionário para os Estados Unidos. Amém? Um monte de jovem aí, uma vida inteira para gastar para Deus. Então deixa Deus te usar, meu irmão. Amém? Capítulo 11 de João vai dizer assim, irmãos, a partir do versículo 31. Parabenizar os PGs, parabenizar a nossa irmã Wilma pelo trabalho, parabenizar os pastores Adriano e Débora, né, porque entenderam que sem PG não dá para pastorear, gente. Pastor que acha que dá para pastorear sem PG está equivocado. Então, graças a Deus, e essa igreja vai alcançar milhares e milhares de pessoas. Amém? E se você, irmão, Deus tem te chamado para ser um líder de PG, não tenha medo, não diga não para Deus. Use o que Deus tem te dado. Amém? Vamos lá então, diz assim, irmãos, a partir do versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-no dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus está, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já passam-se 4 dias. Disse Jesus: não hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Diga comigo: se crer, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que eles creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? E aí verso 45 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e a tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Põe a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra aos nossos corações nessa noite. Eu quero te pedir que o Espírito Santo fale conosco de uma forma muito linda, muito especial. Dou uma ordem agora a todos os demônios que queiram roubar a palavra, sejam agora amarrados em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus toda inquietação agora seja tirada deste lugar em nome de Jesus. E que o entendimento venha não só na mente, mas venha no espírito de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, todos nós já conhecemos essa história a respeito do Lázaro, que estava morto, e Jesus vem e ressuscita Lázaro de uma forma espetacular. Mas eu quero pontuar algumas coisas que vieram ao meu coração quando Deus me trouxe essa palavra, e isso quero que você entenda, e à medida que eu for pregando, eu espero que Deus vá falando profundamente ao seu coração. O que nós podemos aprender neste episódio de Lázaro, nessa ressurreição de Lázaro? Todos nós conhecemos a história, e a história diz que quando Lázaro estava doente, a Bíblia diz que foram até Jesus e disseram: olha, Lázaro está doente, ele precisa que o Senhor vá lá para orar por ele. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus não foi no mesmo dia, e não fez questão, na verdade, de estar presente no mesmo dia. E aí a Bíblia diz que Jesus chega 4 dias depois que Lázaro está morto. E aí fica a pergunta: por que Jesus não chegou? Ou por que Jesus não foi quando as pessoas chamaram a ele logo de início? Porque Deus, diga comigo, Deus não trabalha no tempo cronos. Deus não trabalha pelo relógio humano, Deus trabalha pelo relógio dele. Então, não diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não chega nem atrasado e nem adiantado. Ele chega no tempo certo. E eu quero que você levante a sua mão nessa noite. Talvez você esteja com expectativas de algo chegar na sua vida. Eu quero dizer para você: você pode não ver, talvez você olhe e os seus olhos vejam que algo está dando errado, mas o Deus que eu conheço e o Deus que você serve está preparando para que no tempo certo venha até você o que você está esperando. Você crê nisso? Dá um glória aí no seu lugar, aleluia. Tem coisa nova chegando.
Kairos, o tempo de Deus, para que nada saia da perfeição. A segunda coisa que eu quero pontuar com você nessa noite, é que quando Jesus, ele chega naquele lugar, o ambiente era um ambiente hostil, sim ou não? Sabe, irmãos, quem aqui já comeu churrasco na casa de alguém? Levanta a mão aí. Alguém falou que nas frentes, oxi, isso mesmo. Quem aqui tem algum amigo que você sempre está na casa dele? Levanta a mão aí. Oh, glória. Jesus, meus irmãos, era mais ou menos isso aí. Jesus era o cara que ia comer churrasco na casa de Marta e Maria. Jesus era o cara que chegava, sabe, sentava na sala, ia na cozinha. Jesus era o amigo da família. Então, das outras vezes que Jesus chegou naquele ambiente, eles olhavam e diziam assim: oh, Jesus chegou, gente, vamos fazer um banquete para receber Jesus e os discípulos. Dessa vez, Jesus chega e o clima, sabe aquele clima, tipo, o que ele veio fazer aqui? Há 4 dias atrás nós mandamos chamar ele, e o cara nem é o nosso amigo, comia churrasco comigo, sentou na minha mesa, sentava na minha sala, ia para a minha cozinha. Eu mandei chamar ele e ele não veio. Agora vem com essa cara. O que ele está fazendo aqui? Diga, o ambiente era hostil. O ambiente, meus irmãos, aquele ambiente, sabe, do clima pesado. Sabe a ideia de um médico, quando o médico chega no lugar e alguém diz assim: olha, não, doutor, não precisa mais fazer nada, não, já morreu. Sabe, irmãos, o que eu quero que você aprenda nessa noite. Às vezes você pode chegar em ambientes que eles serão hostis, ambientes que não vão ter a fé, não vão ter pessoas que se levantam junto com você para te dizer vai para frente, não vão ter pessoas que vão estar do seu lado. E eu quero que você aprenda algo nessa noite: não dependa da fé dos outros para viver o que Deus tem para a sua vida. Sabe quando Jesus chega naquele ambiente hostil, e as pessoas começam a dizer para ele assim: olha, você não deveria nem ter vindo, você não deveria nem estar aqui, para que você veio? Mas Jesus, ele tinha algo que aquelas pessoas não sabiam. Ele tinha uma fé, ele sabia quem era o Deus que ele servia, ele sabia que havia poder nos céus para fazer milagres na terra, ele sabia. E eu quero dizer para você, meu irmão amado, minha irmã amada, eu quero te dizer, talvez você chegue em ambientes onde as pessoas olhem para você, onde circunstâncias estejam tudo dizendo, tudo e todos dizendo para você: isso aí não vai mais dar certo. Não dependa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: não dependa da fé dos outros para que milagres aconteçam na sua vida. A fé, ela precisa estar dentro de mim e está dentro de você. Para quê, pastor? Para que mesmo quando os nossos olhos não vejam, nós possamos crer naquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então para com essa história de dizer assim: pastor, porque minha casa, pastor, o senhor não conhece minha casa, pastor. Meu marido, pastor, o senhor não conhece meu marido. Meu trabalho, você não conhece meu trabalho. Eu não conheço e não sei se eu vou conhecer, mas eu conheço o Deus que você serve, e Ele é poderoso para mudar qualquer que seja a realidade. Então não fique dependendo da fé dos outros.
Tem gente que já desistiu de servir a Jesus, porque disse assim: meu marido não me apoia, pastor, meu esposo não me apoia, minha esposa não me apoia, meus filhos não me apoiam, eu acabei ficando só. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta assim: você acha que Jesus foi apoiado por quem agora? Foi por quem? Ninguém, meus irmãos. Mas ele sabia quem era o Deus que ele servia. Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o poder e a autoridade que está sobre sua vida? Então não dependa da fé de pessoas. Busque ao Senhor para que você tenha suas experiências com Ele. Amém? A outra coisa que nós vamos perceber, meus irmãos, é que nós vamos ter um conflito entre fé e razão. Diga, fé e razão. A irmã de Lázaro fala assim para Jesus: Jesus, ele já cheira mal. A razão dizia para ela, pastor Adriano, não adianta mais. Ela estava certa, sim ou não? 4 dias. E aí, para você ter uma ideia, a ideia do contexto judaico era que uma pessoa, até 3 dias, ela podia ressuscitar. 4 dias, não mais. Então a razão dizia para Marta, dizia assim: olha, não tem mais jeito. Ela estava certa ou estava errada? Ela estava certa. Ela estava certa. A razão dizia para ela assim: não adianta, porque se ele tivesse chegado um dia antes, maravilha, talvez ele conseguisse, mas ele chegou no 4º dia. Então a razão vai dizer o quê? Não tem mais jeito. E aí entra algo, meus irmãos: quem é que governa você? Sua razão ou a sua fé? Quem é que te governa? O apóstolo Paulo diz assim, que se nós esperamos algo que é possível acontecer, não existe fé nisso. Então, quem é que governa a nossa vida? Quem é que te governa? Quem é que determina na sua vida como as coisas vão acontecer? É a sua fé ou a sua razão? E aí eu quero dizer isso para você, meus irmãos: às vezes a razão, ela vai tentar dominar você. A razão vai dizer para você não dá. A razão vai dizer para você não tem como. A razão vai dizer para você não vai. Por quê? Pedro, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus falou com Pedro e disse: Pedro disse: Senhor, eu quero andar por sobre as águas. Jesus pode descer do barco, Pedro. A Bíblia diz que Pedro então desce do barco. Se eu colocar o pé aqui, eu vou flutuar ou vou descer? Vou descer? Sim ou não? A razão diz isso. Pedro, a expectativa de todos que estavam no barco era que Pedro afundasse. Diga a razão. Às vezes Deus vai falar com você, presta atenção. Jesus liberou uma palavra sobre Pedro. A fé de Pedro foi até um determinado ponto. Depois ele começou a olhar para o mar. Ele começou a olhar para a razão. Diga para a pessoa que está do seu lado: às vezes a razão vai neutralizar a palavra que Deus falou ao teu respeito. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, Ele não trabalha com aquilo que apenas é possível. Gente, vocês já viram cair pão do céu? Aonde foi que vocês já viram isso? Só Deus pode fazer.
Eu quero que nessa noite você entenda que a tua razão, ela às vezes vai dizer para você, isso é impossível acontecer. Marta estava dizendo ali para Jesus, Jesus, isto é impossível de acontecer. E Jesus então disse para ela, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aí eu quero trazer um outro ensinamento para nós. Não é o quanto você ora que importa, é o quanto você crê. Eu tenho, meus irmãos, vou fazer 36 anos envolvido no ministério, e eu já vi pessoas que oram, pessoas que jejuam muito, e a vida dela não sai do lugar. Você já viu pessoas assim, pastor Adriano? Você conhece alguém assim? Você diz assim, meu Deus, aquela pessoa ora tanto, é uma pessoa tão temente a Deus, é uma pessoa que não sai da igreja, e a vida dela, parece que ela dá um passo para frente, e desce para trás. E ela ora e jejuma, e ela, meu Deus, e chora, e aí ela dá um passo para frente, e desce para trás. Aí, pastor Adriano, tem uns cabras que chegam, umas pessoas que chegam na igreja, homem e mulher, não ora tanto, não jejuma tanto, e aí você olha para a vida da pessoa, a pessoa ela não está andando, ela está voando, ela está, meu Deus. Aí sabe o que acontece? Bate a inveja santa. E a pessoa diz assim, mas Senhor, eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu isso, aquilo. Fulaninho que eu olho às vezes para a vida dele, nem é tão santo assim. Nem ora, não vem para oração, não vejo ele falar de jejum, e aí na vida dele as coisas acontecem. Eu sei que aqui não tem isso, então fala para a pessoa que está do seu lado, diz assim, não é o quanto você ora, é o quanto você crê. Não é o quanto você ora, é o quanto você crê. Eu estava pregando lá em Luiz Eduardo e veio esse texto ao meu coração, falando lá, irmãos, fala para mim. Se nós fôssemos orar por alguém para ressuscitar, depois de 4 dias de morto, a primeira coisa que você ia fazer, ia botar no grupo assim, irmãos, eu gostaria que os irmãos orassem por mim, porque eu fui convidado para orar para ressuscitar alguém que está com 4 dias. E eu gostaria de saber quem gostaria de entrar numa campanha de jejum e oração comigo. Entende? E quando chegasse lá no lugar, nós íamos fazer o quê? Irmãos, eu gostaria agora que nós nos voltássemos aqui, nós fizéssemos um ciclo em volta do corpo, e agora, meus irmãos, cada um vai fazer uma oração, e nós vamos clamar, e possivelmente nós passaríamos amanhã, eu lá se não fizéssemos uma vigília. Aí Jesus vem e fala assim, olha a oração de Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, fala assim, Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve, e eu nem estou orando por causa do Senhor mesmo, né, mas eu estou orando por causa deles aqui, porque é um monte de incrédulo. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, não é o quanto você ora, é o quanto você crê. A eficiência não está em orar, está em crer. Por isso que às vezes, irmãos, nós gastamos tempo orando, você fica na igreja 1 ano, 2, 3, 4, não acontece nada na sua vida, por quê? Porque você está vivendo uma vida onde você não crê.
E tem umas pessoas que falam assim, eu não sei se isso é verdade, viu gente? Por isso eu não quero me responsabilizar. A fonte eu também não sei quem é. Mas conta-se que uma vez, um pastor foi numa igreja, e estava lá um determinado pastor, e estava o bispo Macedo. Aí diz que alguém, o Senhor usou o profeta e falou assim para aquele pastor da igreja, falou assim: eis que eu te digo, tu serás conhecido nesta nação, e tu abrirás muitas igrejas e tal, e vai espalhar pelo mundo, e não sei o que, não sei o que. Aí falou. Quando o profeta terminou de falar, disse que aquele pastor falou assim: essas profetadas, esses profetas, sei não, viu? Diz que o bispo Macedo estava perto e falou assim: Senhor, se ele não quer, eu quero. E o resto da história diz, né? Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, olha nos olhos dela e fala assim: não é o quanto você ora, é o quanto você crê. Você pode orar para ter relacionamento com Deus, diálogo com Deus, mas é a tua fé. Jesus, quando olhou para aquela mulher, disse assim: se você crê, de novo, diga comigo, se você crê. Ele não disse para ela: olha, se você jejuar, se você orar. Não, ele disse: se você crê. Amém? A terceira coisa que eu quero pontuar, a terceira, acho que eu já estou na quarta, quinta, não sei. Mas a outra coisa que eu quero pontuar com você aqui, olhe bem. Jesus cria, sim ou não? Sim ou não, gente? A gente está na dúvida se Jesus cria, pelo amor de Deus. Jesus cria, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus, ele chega próximo ao túmulo, a Bíblia vai dizer que Jesus fala. Diga, falar. Diga, falar. Você sabe que um dos problemas nossos às vezes é que nós cremos no coração, mas nós não confessamos com a boca. E um outro problema também, pastor Adriano, é que às vezes nós até cremos com o coração, mas na hora de falar a gente não fala o que a gente crê. Quem aqui já nessa semana sentou perto de uma rodinha assim e as pessoas começaram a dizer: gente, as coisas estão difíceis. Gente, as coisas estão complicando. Gente, quem aqui já teve alguma situação assim? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Pronto. Qual é o problema nosso? É que às vezes a gente concorda com essas pessoas. Ao invés de sermos pessoas que profetizam e dizem assim: olha, isso não vai ficar assim, Deus vai entrar com providência, o Senhor vai mudar a história, o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer. A gente senta e fala assim: não é que é mesmo? Não é que é mesmo? Gente, e aí, depois que fulano de tal assumiu, meu Deus. Sabe, irmãos, fala para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não pode falar o que você não quer colher. Sabe, e esse princípio, Jesus, olhe bem, esse princípio que eu estou falando aqui, Jesus fez isso quando os discípulos disseram para ele assim, ó: Lázaro, chegou a notícia que Lázaro estava já morto. Jesus falou que Lázaro estava morto, sim ou não? Quando Jesus foi falar com os discípulos, ele falou o que para os discípulos? Ele disse assim: olha, gente, nós vamos até lá, porque o nosso amigo Lázaro está o quê? Dormindo. Diga a pessoa que está do seu lado, sua boca. Fala forte, gente. Eu sei que 6 horas da tarde não dá para a gente vir jantado, mas
Vamos falar, vamos lá, fala assim. Fala aí, sua boca libera decretos. Então, se Jesus tivesse dito assim, ó, Lázaro morreu, ele selava algo que ele não queria. Porque quem está dormindo, você sacode ele, chama ele, a pessoa acorda. Então eu preciso, fala comigo assim, a minha boca precisa falar do que eu creio. Marta e as pessoas em volta diziam assim, não tem mais jeito, não vai mais dar certo. Jesus tinha uma convicção, e ele começa a falar conforme aquilo que está dentro do seu coração, que ele cria. Mas ele não fica apenas na crença, ele libera uma palavra. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim, os céus têm tudo que você precisa, só está esperando você chamar dos céus para a terra. Somente. Os céus têm tudo que nós precisamos, mas eu preciso crer nisso e chamar dos céus para a terra. Então nessa noite, eu quero que você saia daqui com uma atitude diferente. E você vai dizer para o Senhor nessa noite, fala assim, Senhor, eu quero fé, eu quero fé, eu quero fé, eu quero fé. Senhor, eu quero fé, eu quero que o Senhor injete no meu coração fé. Porque se você for um homem de fé, as coisas vão acontecer na sua vida de forma extraordinária. Na minha vida, na sua vida. Amém, meus irmãos? E aí eu quero finalizar com duas coisas mais. Uma é que Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim, Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Jesus poderia ter mandado um anjo para tirar a pedra, sim ou não? Sim, mas ele fez? Não. Jesus então diz, tirem a pedra. Sabe, irmãos, o grande problema nosso é que nós cremos, às vezes não falamos, e o pior, não agimos. Sabe, quando eu recebi o convite para ir agora, a possibilidade de participar de uma conferência nos Estados Unidos, a minha razão dizia assim, está muito em cima para tirar o visto, está muito em cima para agendar o visto. Mas eu falei para minha esposa, eu falei assim, ó, e uma coisa eu sei, se eu não estiver agendado, se nós não estivermos com a documentação lá na mão da embaixada, ainda que a porta se abra, a gente não vai conseguir entrar, porque nós não fizemos o que tínhamos que fazer. Então o que é que nos cabe fazer? Falei para ela, vê aí o que é que precisa e nós vamos providenciar. E começamos a nos mover, para contador, para tudo, enviamos os documentos. Alguém fala para mim assim, o rapaz responsável pelo visto fala assim, olha, pelo agendamento do visto, falou assim, olha, seu Jurandir, nós estamos com uma demanda muito alta e às vezes leva um ano. Então nós vamos tentar aqui, mas não é nada garantido. Agora fala para a pessoa que está do seu lado assim, você crê, você declara e você age. Dias depois, ele liga, seu Jurandir, sua entrevista está marcada para o dia 23 de setembro, pode preparar porque você sua entrevista está marcada. Eu vou? Quem vai, né? Eu vou, você vai comigo, você vai orar, amém?
e vamos declarar em nome de Jesus. Se os Estados Unidos é algo que o Senhor está preparando para nós, vai acontecer. Já aconteceu, porque para Deus não vai acontecer, já aconteceu. Tem gente que quer casar e não arruma namorada, pastor Adriano, como é que casa? Tem gente que quer ser empresário, não abre a empresa. Meus irmãos, aquilo que te compete fazer, Deus não vai fazer por você. Então eu não quero, sabe querido, eu quero que você saia daqui nessa noite e diga para Deus: Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Tem gente aqui que você está com projetos, sonhos na sua vida, e você está esperando que algo extraordinário aconteça. É hora de você tirar a pedra e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. E a última coisa que eu quero dizer para você nessa noite: a glória de Deus na sua vida é para que outras pessoas conheçam ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, as pessoas que estavam em volta começam a crer nele. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai levar pessoas a verem que Deus é na sua vida. Aquilo que Deus fizer na sua vida vai glorificar o nome dele através de você, meu irmão. Então se prepare para grandes coisas na sua vida. Se prepare. E as pessoas vão dizer assim: mas como? Como? E você vai dizer: Deus, somente Deus, somente Deus. Então nessa noite eu quero te perguntar: aonde é que você precisa exercer o que você crê? E eu quero te chamar nessa noite, porque eu quero que você que tem colocado algumas coisas diante de Deus, tem pessoas aqui que você está orando já há muito tempo a respeito de algo na sua vida, e eu vou te dizer com toda a franqueza: se você continuar orando do jeito que você continua orando, sem crer, você vai passar muito tempo. Mas se você crer, se você tiver a fé necessária, aquilo que você liberar vai acontecer. Amém? Não vou pedir para levantar a mão não, mas quem aqui tem marido que não é crente? Não precisa levantar a mão não. Se você crê que Deus vai mudar a história do seu marido, por que você não olha para ele e diz assim: a paz do Senhor, irmão? Por que você que é crente, o esposo, e não fala para a sua mulher: a paz do Senhor, irmã? E fala para ela assim, ou para ele, né? Vamos orar, vamos começar a orar, vamos começar a ler a Bíblia. Mas não, você olha para o marido ou para a esposa e fala assim: meu Deus, que mulher é essa? Que homem é esse? Isso aí não tem jeito não. Ainda vem para o pastor Adriano e fala assim: pastor, ora pelo meu marido, pastor, porque aquele homem não tem jeito não. Sabe o que você fez? Você está falando o que você não quer que aconteça, e você está falando de algo que você crê dentro de você. Então nessa noite eu quero que você exerça a sua fé. Irmão, diga comigo assim: fé tem tamanho. Não foi isso que Jesus falou? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, então tem tamanho, e é um exercício. Mas eu não posso deixar que a razão controle a minha vida. Não podemos deixar que a razão controle a nossa vida. Então nessa noite eu quero te convidar a exercer sua fé. Como assim, pastor? Observe bem. Jesus chega no ambiente que ele precisava ressuscitar Lázaro. Não encontra fé
naquele lugar, porque todos já tinham desistido, mas ele cria no seu coração. Depois ele vai até o túmulo, manda alguém tirar a pedra, e ele libera uma palavra: Lázaro, venha. O que é que você precisa hoje emitir de comando para os céus? O que é que você precisa emitir de comandos hoje para os céus? Você crê que sua boca pode chamar do céu para a terra? Jesus falou assim, ó, se 2 de vocês concordarem acerca de algo aqui na terra, vocês vão chamar isso e vai acontecer. Mas eu preciso o quê, gente? Crer, diga crer. Amém? Então se coloque em pé nessa noite, eu quero orar com você. Nessa noite eu quero chamar você aqui, que tem algo, talvez na sua vida pessoal, ministerial. Essas palavras, meus irmãos, se aplicam em qualquer área da sua vida. Mas eu quero que você nessa noite, ao sair do seu lugar e vir aqui à frente, você vai trazer com clareza. Olhe bem, presta atenção no que eu vou falar para você. Jesus poderia ter dito assim: ô morto, ressuscita. Mas Jesus chama o nome de, porque Ele precisa que nós sejamos específicos. Então nessa noite eu quero te perguntar: o que é que você precisa exercer nessa noite a sua fé e chamar a existência? Se tem alguém nessa noite que você tem algo para chamar a existência, sai do seu lugar e vem à frente, nós vamos orar com você. Amém? Você vai dizer para o Senhor: Senhor, nessa noite eu quero colocar isso diante de Ti. Eu quero colocar isto aqui. Seja específico para com Deus. E saiba que o Senhor, Ele vai conceder o desejo do seu coração nessa noite, em nome de Jesus. É preciso fé, é preciso fé, é preciso fé. Diga comigo assim: não é o quanto eu oro, é o quanto eu creio. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Então nessa noite, você não vai deixar a razão dominar você. Você também não vai ficar se perguntando: meu Deus, como é que vai acontecer isso? Milagre não se explica, milagres se vive. Oh, aleluia, aleluia. Pode espalhar mais aqui, irmãos, para a lateral, por favor, para que o pessoal possa chegar. Pode chegar mais, pode chegar, encosta mais aqui no púlpito. Encosta mais, vocês que estão aqui na frente, encosta mais, pode tocar no altar, não tem problema. Amém? Mas eu quero que você nessa noite exerça a sua fé do clamor. Oh, aleluia. E acalma o meu pensar. Oh, aleluia. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Aleluias. Confio. Eu quero que você agora levante uma de suas mãos aos céus. E eu quero que você seja específico com Deus. Eu quero que você fale com Deus e diga: Senhor, isso aqui na minha vida, até hoje eu orei, mas hoje eu creio e chamo a existência na minha vida. Eu chamo a existência na minha vida, em nome de Jesus. E aquilo, talvez você nessa noite você esteja aqui e tem coisas que você fica dizendo assim: ah, se isso acontecer, eu vou agir. E Deus está dizendo para você nessa noite: haja pela fé. Tire a pedra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nessa noite está aqui o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. Debaixo dessa palavra, Pai, nós cremos que nessa noite os céus começam a se mover neste lugar.
Os céus estão abertos neste lugar, para que verdadeiramente, Senhor Deus, aquilo que será estabelecido na terra vai acontecer, vai descer dos céus. Nesta hora, Pai, a razão, não deixa que essa razão que diz para nós que é improvável, que diz para nós que não pode, que diz para nós que não tem como, nesta hora, meu Deus, tira e começa a injetar fé, começa a ver, oh aleluia, o extraordinário acontecer. Sobre a deleva xaramanamas, rosso que terela basse cantarabas. Oh, aleluia! Eu não sei, Senhor, mas eu não sei o que a tua igreja está falando, está pedindo, mas uma coisa eu sei: os céus estão abertos. Realidades estão mudando, realidades estão mudando nessa noite, realidades estão mudando nessa noite. Cadeias estão sendo quebradas nessa noite, Pai. Oh, maldição hereditária está sendo quebrada nessa noite. Feitiçaria está sendo quebrada nessa noite pelo poder da fé. Injeta fé no coração do teu povo, Senhor. Injeta fé no coração do teu povo para grandes coisas, e todos saberão que a glória do Senhor está sobre suas vidas. Clareza, Senhor, clareza, Pai, naquilo que eles estão orando, que eles estão declarando nessa noite. Que eles acreditem, Senhor, eles acreditem, Pai, e comecem já a agradecer, porque não vai acontecer, já aconteceu. Meu Deus, Deus me mostra aqui portas sendo abertas, portas estão sendo abertas. Solução está vindo até você, querido. Solução, aquilo que era difícil, aquilo que não se resolvia, o Senhor está trazendo nessa noite. Respostas que não saíam, o Senhor está trazendo nessa noite. Levante suas mãos bem alto aos céus, diga: Senhor, diga com fé, diga: Senhor, baseado nesta palavra nessa noite, eu exerço aquilo que eu creio e libero que em nome de Jesus, aquilo que eu coloquei diante de ti, que eu chamei a existência hoje, já aconteceu. E eu quero te agradecer, porque não vai acontecer, já aconteceu. Oh, aleluia. E eu tomo posse nesta noite e creio, diga: eu creio no extraordinário do Senhor na minha vida. Você crê nisso? Aplauda ao Rei dos Reis, aleluia.